Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina Estruturas de Dados. E a aula de hoje nós vamos falar sobre árvores binárias. Nossos assuntos da aula de hoje são os conceitos básicos sobre aulas binárias, onde elas podem ser usadas, e árvores binárias de busca. A árvore é uma estrutura hierárquica, largamente utilizada em computação. Ela é bidimensional, diferente das outras estruturas que nós estudamos até agora, como as filas e as pilhas. É naturalmente recursiva, então a definição de árvore e os filhos, né, de cada elemento da árvore também são árvores. E aqui em nossa tela nós temos um exemplo, a árvore de diretórios, que é bastante utilizada no sistema de arquivos de sistemas operacionais. Então aqui nós temos alguns exemplos. Nesse exemplo nós temos uma árvore onde o número máximo de nós é 3. E nesse exemplo nós temos uma estrutura, porém ela não pode ser considerada uma árvore, porque ela se tornou um grafo acíclico, né? A presença desse ciclo dentro da árvore já descaracteriza ela como árvore. Não pode haver ciclos em uma árvore. Não é possível retornar em uma árvore. Então, nós temos uma terminologia que é utilizada para se referir aos elementos de uma árvore. Então, aqui nessa primeira terminologia, nós temos que C é pai de F. Cada elemento na árvore é chamado de nó da árvore. Se um nó não possui filhos, ele é chamado de folha. Aqui nós temos a nossa folha. A é ancestral de H, I, F e C. H, I, F e C. Assim como o A também é ancestral de B, D, E e G. F, I e H são descendentes de C, assim como também são descendentes de A. D e E são irmãos. E E é descendente esquerdo de A, assim como I é descendente direito de A. Um outro conceito bastante utilizado em árvores são os níveis de profundidade. Então, a profundidade é o maior caminho percorrido entre os nós da árvore. Nesse caso, no nosso exemplo, a profundidade da árvore é 3, porque nós temos 1, 2, 3 passos para chegar até o último nível da árvore. Se você tentar a partir da direita, isso continua sendo verdade. 1, 2, 3 ou 1, 2, 3 passos. É o número de arestas durante o caminho até o final da árvore. Toda árvore ela é definida recursivamente. Então, a partir dessa árvore 1, eu ainda posso definir mais 5 árvores. Eu posso considerar também que essa subárvore esquerda aqui também é uma árvore. B, D, E e G. Assim como posso considerar que E e G também é uma árvore. Assim como C, F, I e H também é uma árvore. E I, F, H também é uma árvore. Então, de maneira geral, você pode considerar que para ser considerado uma árvore, o nó deve possuir filhos. O tipo de árvore que nos interessa no estudo de hoje são as árvores binárias. Uma árvore binária é um conjunto de elementos particionados em 3 subconjuntos disjuntos, sendo que o primeiro elemento é a raiz, aí nós temos o segundo conjunto como sendo a subárvore esquerda e o terceiro conjunto como sendo a subárvore direita. Então aqui nós temos os exemplos. Então, D é subárvore esquerda de B e B é subárvore esquerda de A, assim como E é subárvore direita de B
e C é subárvore direita de A. E A é um elemento raiz, assim como B é um elemento raiz, assim como E é um elemento raiz, assim como C e F também são elementos raiz. E na árvore binária, vale notar que cada nó tem no máximo 2 filhos. Em árvores binárias, pode ser útil se estabelecer um esquema de numeração para os seus nós. Isso pode ser utilizado quando emprega-se vetores para se armazenar os dados de uma árvore. Dizemos que o vetor se torna o back-end de armazenamento de uma árvore. Nesse curso, nós vamos considerar listas encadeadas para armazenar os dados de árvores, pois são mais flexíveis e veremos logo a seguir. Então, o esquema de numeração de nós é necessário caso o seu back-end seja um vetor, pois o vetor é uma estrutura de dados indexada. Você precisa estabelecer posições de elementos para poder acessá-los. Então, nesse slide, nós temos aqui um esquema bastante simples e direto para numerar elementos de uma árvore binária. Isso aqui considera que a sua linguagem de programação, os vetores, eles iniciam no índice 0, ok? Existem linguagens de programação em que os vetores iniciam em 1. Caso seja o seu, se esse for o seu caso, você precisa adaptar a fórmula. Porém, a maioria das linguagens, como linguagem C, Java, C Sharp, PHP, por exemplo, os vetores iniciam em 0. Então, esta regra acaba sendo bastante geral. Então, o nó raiz, ele recebe o número 0, enquanto que o filho esquerdo do nó atual, ele recebe o dobro do seu valor mais 1. Então, se o nó pai é 0, por exemplo, ou seja, a raiz ficaria 2 vezes 0 mais 1, então esse aí seria o nó à esquerda do nó raiz, na posição 1. E o filho direito do nó atual recebe o dobro do seu valor mais 2. Então, considerando o pai como sendo o nó raiz, ficaria 2 vezes 0 mais 2. E aí nós teremos o índice do nó à direita da raiz. E assim por diante. Aqui nós temos um exemplo, então, onde a raiz recebe o número 0, o nó à esquerda recebe o índice 1, o nó à direita recebe o índice 2, o nó à esquerda do B recebe o índice 3, à direita do B índice 4, esquerda de C 5, direita de C recebe 6. Então esse é um esquema bastante robusto e simples para você numerar os nós de sua árvore. Em árvores binárias, nós temos algumas operações que são possíveis. Considerando a árvore binária ao lado, começando onde consideramos que o ponteiro aponta para o nó B, então nós temos a função info, passando a posição P, ela deve retornar o valor B. Nós temos a operação esquerda de P, que atualmente aponta para B, ela retorna um ponteiro para D. Não o valor de D, mas sim um ponteiro para D. Se a árvore binária for implementada sobre vetores, ao invés de se retornar um ponteiro, retorna-se um índice, indicando o local dentro do vetor onde aquele elemento se encontra. Assim, de forma análoga, a função direita de P retorna um ponteiro para G, pai de P retorna um ponteiro para A, irmão de P retorna um ponteiro para C. Apenas observando que estas não são as assinaturas das funções, são apenas uma versão simplificada dessas funções, apenas nomes que demonstram seu funcionamento. Logo mais veremos as assinaturas das funções utilizadas. Então aqui, continuando com a mesma árvore, ainda apontando, para o nó B, então nós temos as funções também esquerdo, que verifica se o nó atual ele é um nó esquerdo, à esquerda do pai dele.
Nesse caso, sim, o B está à esquerda do A, então o valor retornado é 1, ou seja, verdade. Existe também a função é direito, nesse caso retornaria 0, pois o nó apontado por P não está à direita do pai dele. Existe a função cria, que irá criar uma árvore sendo passado o valor da raiz e retorna-se um ponteiro para a raiz, para o elemento x, onde está armazenado o x. Existe a função põe esquerda, que insere à esquerda do A, e o põe direita, que insere à direita do A, porém não retornam nada, apenas inserem elementos. Então aqui, por exemplo, criando o nó x, inserindo o elemento à esquerda de x, sendo ele o y, inserindo o elemento à direita de x, sendo ele o z. Seriam esses os efeitos das funções acima. Lembrando novamente que essas não são as assinaturas das funções, apenas é uma demonstração do seu uso. As assinaturas virão logo mais. Nesse momento, vamos entrar então na implementação das árvores binárias, utilizando como back-end ou como mecanismo de armazenamento as listas encadeadas. Lembrando que a estrutura de armazenamento não é exatamente uma lista encadeada. Foi utilizada a mesma terminologia para facilitar a compreensão. Nós vamos utilizar nós com ponteiros. A lista encadeada, ela possui apenas um ponteiro. Nós vamos utilizar 3 ponteiros na nossa implementação. E a lista encadeada ela é utilizada apenas pelas funções de árvore. A aplicação que utiliza a árvore não precisa saber qual que é o back-end de armazenamento da árvore. Se está utilizando o vetor, se está utilizando uma lista encadeada, isso não importa para quem usa a árvore, para a aplicação que a utiliza. Isso aí realmente não deve ser exposto. E isso tem um nome em computação, é bastante explorado na orientação a objetos, que é chamado de encapsulamento. É você não expor aspectos internos de implementação para quem usa aquela funcionalidade. Então, de uma forma inicial, nós podemos propor essa estrutura de dados para armazenar as informações da árvore. Aqui nós temos o campo info, que nesse caso serão letras, como A, B, M, E, C e assim por diante, e teremos 2 ponteiros, um apontando para o elemento à esquerda e o outro apontando para o elemento à direita. Ambos são opcionais. Porém, nessa estrutura, não é possível implementar as funções pai, irmão, é esquerda e é direita, pois não existe uma maneira de acessar o nó pai. Então, para que isso seja possível, nós vamos utilizar uma estrutura com mais informações que permita as operações acima. Nesse caso, nós melhoramos a estrutura de dados anterior, colocando um ponteiro para o pai. Então, cada elemento da árvore vai ser uma estrutura como essa, onde vai armazenar um caractere aqui nessa posição, lembrando que pode ser mais do que um caractere, você pode ter os dados de um pedido, pode ter os dados de um cliente, podem ser vários campos, porém um desses campos tem que ser eleito como campo-chave, por exemplo, o CPF de um cliente, ou então o número de um pedido. Então, nesse caso, nós vamos ter a árvore desenhada já com os ponteiros dos nossos filhos para os nós pai. Então, nesse caso aqui do N, ele tem ponteiros, permite ponteiros para a direita, esquerda e para o nó pai. Dessa forma, nós conseguimos atingir os nossos objetivos em relação à implementação. Então, a partir da estrutura de dados anterior, nós podemos definir o seguinte código em linguagem C, para que seja representado aquele tipo de estrutura. Então, nós temos aqui o campo info, que vai ser um char, depois os 3 ponteiros, esquerda, direita e pai, e damos o nome para esse tipo de dados de arv. E nesse exemplo, nós temos
visualmente como os elementos seriam referenciados e como eles se referenciariam uns aos outros, deixando bastante claro que os campos que estão em branco estariam armazenando o valor nulo ou null em C. Então aqui nós temos as assinaturas das funções de árvore, agora já com o tipo de retorno e o tipo dos parâmetros ou dos argumentos que vão ser passados. Então aqui nós temos que a função info retorna char, sendo que ela recebe um ponteiro para um elemento da árvore. A função esquerda retorna um ponteiro de árvore, assim como a função direita, assim como a função pai, irmão, é esquerda e é direita, e todas elas recebem um ponteiro de um elemento da árvore como argumento. Aqui embaixo nós temos as funções que são complementares e que modificam ou tratam a árvore de forma geral, como a função cria, permite colocar um elemento na raiz da árvore, a função põe à esquerda, que a gente informa aqui um ponteiro, um certo local da árvore e insere esse caractere C nesse local, à esquerda desse local da árvore. A função põe direita, que recebe também um ponteiro para um local da árvore e recebe como argumento o caractere C para inserir um elemento à direita. Temos a função libera, que vai liberar a estrutura de dados da memória. Nós temos a função imprime, que irá permitir que seja visualizado o conteúdo de uma árvore. Então aqui nós já temos a implementação da função info. Ela recebe um ponteiro para um elemento da árvore como argumento e retorna o valor dentro do campo info. Então é bastante simples a função. Assim como as funções de posição que retornam os ponteiros, né? A esquerdo retorna a seta dir, que seria o elemento da direita, retorna o elemento pai. Então nós temos também a função direita, que obtém um ponteiro para o elemento pai e compara se o ponteiro atual recebido como argumento é o ponteiro que o pai aponta para a direita. E se for, retorna 1. Se não, será retornado 0. Isso é feito também de maneira análoga com a função esquerda, que obtém o ponteiro para o nó pai e compara o valor do ponteiro atual com o ponteiro armazenado à esquerda do pai. E aí, ele, se for verdadeiro, ele retorna 1, se não, retorna 0. Aqui, a função irmão, ela verifica se o nó atual é um nó à esquerda do nó pai, e aí ele acessa o nó pai e acessa o ponteiro à direita desse nó pai. E aí, se caso ele não for um nó à esquerda, ele seria um nó à direita, ele retornaria o valor à esquerda do pai. Aqui nós temos a função que insere, que cria, na verdade, a árvore, o primeiro elemento, insere a raiz da árvore, então ele faz a alocação dinâmica de memória desse elemento, coloca o valor recebido como argumento no campo info desse elemento raiz e garante que os ponteiros estejam sem lixo, né, que inicializa todos os ponteiros como nulo. O nó pai de todos, a raiz da árvore não tem pai. Porém, depois o valor à esquerda e à direita será atualizado à medida que os nós filhos sejam inseridos. E por fim, ele retorna o ponteiro para este nó da árvore. Retorne ao x. Aqui nós temos a função põe à esquerda, que recebe como argumento um ponteiro para um elemento da árvore e também recebe um valor a ser inserido à esquerda desse elemento. Então, é feita a criação, utiliza-se a função cria para se criar um novo elemento, como se fosse uma raiz, porém, aí depois que isso foi criado, ele diz que o elemento à esquerda do A apontará para TMP e o campo pai da estrutura TMP apontará para o A. Então ele corrige os dois ponteiros do pai apontando para o filho e do filho apontando para o pai.
ponteiro à direita não precisa ser colocado como nulo, pois ele já foi colocado pela função cria acima. De forma análoga, nós temos a função põe direita, onde recebe o a como argumento e também recebe o valor que será inserido, sendo que o a é do tipo ponteiro para a árvore. Então a lógica é praticamente a mesma, cria-se o elemento na memória e depois faz a configuração dos ponteiros, apontando, armazenando no ponteiro direito do nó pai o valor do TMP acabou de ser criado e configurando o elemento TMP para que o seu campo pai aponte para o A que foi passado como argumento. Aqui na função libera é utilizado um algoritmo chamado de percurso. Ele é bastante útil, nós vamos estudar ele daqui a pouco. Então, verifica-se se o ponteiro da árvore é diferente de nulo, porque se ele for nulo não precisa ser liberado. Então, verifica-se se ele é diferente de nulo. Se ele for, tenta liberar a subárvore esquerda dele, depois tenta se liberar a subárvore direita desse nó, caso exista, e se caso terminada a liberação da subárvore esquerda e da subárvore direita, ele parte para deletar o conteúdo do nó. Então, essa função tem um comportamento recursivo que nós vamos estudar logo a seguir. Assim como a função anterior percorre toda a árvore, removendo todos os nós, a função imprime, ela recebe um ponteiro para um elemento da árvore e a partir dele tenta imprimir todos os elementos. Então isso também é feito de forma recursiva. A função imprime vai se chamar duas vezes, sendo que a primeira vez para imprimir a subárvore esquerda e a segunda vez para imprimir a subárvore direita, e então, depois que isso aqui estiver sido feito, ele imprime o valor do nó atual. E também vai funcionar de forma recursiva, e nós vamos estudar com mais detalhes a seguir. Então, aqui nós temos a função main, utilizando todas as funções de árvore acima para criar essa árvore que está desenhada à direita da função main. Então, a princípio, é feita a criação da raiz, colocando o valor d nessa raiz, e armazena-se o valor em A, que vai ser a nossa árvore. Depois, insere-se o valor E à direita dessa raiz A e o valor C à esquerda da raiz A. Para poder trabalhar com os próximos elementos, para se inserir à esquerda da raiz C, eu vou precisar de um ponteiro auxiliar, temporário, para armazenar esse elemento, para que eu possa, a partir do C, inserir o elemento A e o elemento B. Então, é feita uma navegação dentro da árvore. Obtém-se o ponteiro à esquerda de A, que vai ser um elemento C, armazena o ponteiro desse elemento C em TMP, e a partir de TMP nós inserimos o elemento A e o elemento B. Então, põe à esquerda de TMP, que no caso é C nesse momento, o A, e põe à direita do TMP o elemento B. Para que o x e o y sejam inseridos, eu vou ter que fazer a mesma coisa. Eu vou ter que navegar com esse ponteiro TMP do elemento C para o A, e a partir do A eu faço a inserção. Então, aqui nós temos, põe à direita do TMP, eu insiro o y, e à esquerda do TMP é inserido o x. E aqui na linha acima, você faz a navegação a partir do antigo TMP, que era o C, você determina quem é o filho à esquerda do C, você vai descobrir que é o elemento que aponta aqui para esse nó onde tem o A, e eu guardo em TMP para poder inserir o x e o y. Por fim, é feito a impressão da árvore e depois a liberação dessa árvore da memória. Então, nesse caso, a impressão ela deve trazer esses valores na saída, e nós vamos entrar em mais detalhes como que essa impressão e essas chamadas recursivas funcionam logo a seguir. Aqui um exemplo de execução, né?
E, a princípio, seria isso sobre essa implementação de árvores com listas encadeadas. Agora, nós vamos entrar em percurso em árvores binárias. Esse é um tema bastante útil, porque, geralmente, quando você armazena dados em memória, você deseja utilizá-los ou, eventualmente, percorrer todos os dados. Então, o percurso ele é uma visita sistemática a cada um dos nós da árvore. O percurso ele é utilizado para acessar todos os nós de uma árvore. E a visita ele é um conceito abstrato. Você pode realizar qualquer tipo de operação na visita, como, por exemplo, imprimir, né, exibir na tela, alterar o valor de um determinado nó da árvore, salvar algum conteúdo nesse nó, por exemplo, né? Colocar, por exemplo, o número nesse nó e assim por diante. Então, pessoal, no percurso, nós estamos preocupados em visitar cada um dos nós da árvore exatamente uma vez, não mais do que isso, tá? E é possível passar por um nó qualquer sem visitá-lo, sem realizar nenhum tipo de operação. Mas não é isso que nós vamos fazer aqui. Então, o percurso em uma árvore, geralmente ele envolve visitar o nó e solicitar o percurso na árvore esquerda e solicitar o percurso na árvore direita. Como a gente viu que foi feito na impressão, por exemplo. Então, existem três tipos de percurso em árvores binárias. Existe o percurso pré-ordem, o percurso de ordem simétrica, ou também chamado de in-ordem, e o percurso pós-ordem. A diferença entre os percursos se dá pelo momento em que a visita é realizada. No caso do percurso pré-ordem, a visita é realizada em primeiro lugar. Então, primeiro é feita a visita da raiz, depois é percorrida a subárvore esquerda, depois é percorrida a subárvore direita de forma recursiva. No percurso simétrico, a visita da raiz ocorre depois que a subárvore esquerda foi percorrida, e no percurso pós-ordem, a visita da raiz ou do elemento que está sendo passado ocorre depois que a subárvore esquerda foi visitada inteiramente e depois que a subárvore direita foi visitada também. Então, é a última coisa do percurso é fazer a visita, somente depois que todos os filhos já foram acessados. Então, vamos ver o efeito disso, o efeito de cada um dos percursos na impressão do conteúdo de uma árvore. Imagine então que nós temos essa árvore, né, na memória, né, tenha sido criada e inserido esses elementos, e eu solicito uma impressão utilizando, né, o pré-ordem. Então, sempre que eu começo o percurso, a primeira coisa que acontece é a visita. Então, logo de cara, o elemento A ele vai ser impresso e depois vai ser feito o percurso ou a impressão em ordem do elemento B. A hora que inicia o processamento da chamada recursiva em B, ele já imprime o valor do B. E depois ele vai fazer o percurso na subárvore esquerda do B. E logo que inicia também já faz a impressão do D. Depois que ele imprimiu o D, ele tenta imprimir a subárvore esquerda do D, não tem nada. Ele tenta imprimir a subárvore direita do D também, não tem nenhum elemento. E ele retorna para o elemento B, já tendo impresso o elemento B e já tendo percorrido e impresso o elemento D. Então ele entra no elemento E e imprime o elemento E. Depois disso, ele tenta percorrer a subárvore esquerda de E, entrando em G, e imediatamente imprime G. Tenta imprimir a subárvore esquerda do G, não tem. Tenta imprimir a subárvore direita do G, também não tem. Então ele volta para o E e tenta imprimir a subárvore direita do E, que não tem. Tendo terminado o E, ele retorna para o B, finaliza a função recursiva, né? Ele retorna para o B e tendo finalizado o B, porque já imprimiu o B, já imprimiu a subárvore esquerda do B e já imprimiu a subárvore direita do B. Então essa recursão também termina e volta para o A. Tendo voltado para o A,
já foi impresso o valor em A e já foi impresso a subárvore esquerda inteira de A. Então ele vai para a subárvore direita do A. Chegando aqui, ele imprime o C. E depois tenta imprimir a subárvore esquerda do C e não tem nada. Depois ele entra e imprime a subárvore direita do C e entra em F. Imprime F, depois ele vai para I. Imprime o I e tenta imprimir a subárvore esquerda, não tem. Tenta imprimir a subárvore direita, não tem. Retorna para o F. Do F, ele vai imprimir a subárvore direita, e aí ele já entra no H, imprime o H, tenta imprimir a esquerda de H, não tem. A direita de H, não tem. Termina a impressão de H, finaliza essa recursão aqui de quarto nível, volta aqui para F. Como tudo já foi feito, finaliza essa recursão de terceiro nível, volta para o C. Como tudo já foi feito, finaliza a recursão de segundo nível e volta para o A. E finaliza a recursão de primeiro nível, que na verdade ainda não é uma recursão, foi a primeira chamada, então finaliza a execução da impressão. Os próximos exemplos eu vou tentar passar um pouquinho mais rápido. Aqui no percurso simétrico, vocês vão notar que existe uma diferença bastante significativa no valor produzido pela impressão. Então, vocês vão notar que a impressão começa pelo caractere D. Então, eu vou explicar o que está acontecendo. Então, a impressão inicia pela raiz, que armazena o valor A. Depois, a primeira coisa que é feita é realizar a impressão da subárvore esquerda. Chegando aqui, ele vai executar o mesmo código recursivamente e aí vai tentar fazer a impressão da subárvore direita, que também vai executar o mesmo código já no terceiro nível da recursão, e ele tenta imprimir a subárvore esquerda de D, não tem nada, então ele imprime o valor de D e tenta imprimir a subárvore direita de D e não tem nada. Termina a impressão ou a recursão de terceiro nível aqui, volta para o segundo nível, faz a impressão do elemento B, pois a subárvore esquerda já foi inteira impressa, e parte para fazer a impressão da subárvore direita do B, iniciando no valor E. Porém, a primeira coisa que é feita quando chega nessa recursão de terceiro nível é imprimir a subárvore esquerda. Então, entra-se no nó G. Chegando no nó G, que já é uma recursão de quarto nível, tenta imprimir a subárvore esquerda de G. Não consegue, pois não tem nada. Aí, finalmente, imprime o valor do G, depois tenta imprimir a subárvore direita do G, termina essa recursão de quarto nível, volta para o terceiro nível. Tendo impresso o conteúdo da subárvore esquerda, ele vai imprimir o valor de E, e depois ele tenta imprimir a subárvore direita de E, e os seus valores, não é possível, e aí termina essa recursão de terceiro nível, retornando para o segundo. O segundo nível também termina, pois já foi impressa a subárvore esquerda, o próprio valor, e a subárvore direita, e termina essa recursão de segundo nível, volta para o primeiro nível, já imprime o valor A, pois a subárvore esquerda do A já foi inteira impressa. E faz isso de maneira análoga para a subárvore direita agora, onde é tentado imprimir o valor à subárvore esquerda do nó C, não tem, imprime o C e tenta imprimir a subárvore direita do C, e assim sucessivamente. No percurso pós-ordem, notem que o último elemento que será impresso é o elemento A, é a raiz de todos. Porque ele tenta imprimir primeiro a subárvore esquerda do A, depois a subárvore direita do A inteira, só depois que as duas subárvores foram impressas é que ele imprime o A. Então vou fazer alguns elementos aqui só para ilustrar. Então começou a impressão recursiva em A, então o primeiro comportamento é imprimir a subárvore esquerda de A, entra em B. O primeiro comportamento é imprimir a subárvore direita do B, entra em D. Já está numa recursão de terceiro nível aqui. Tenta imprimir a subárvore esquerda do D, tenta imprimir a subárvore direita do D, não tem, e finalmente imprime o valor D, por último. Termina a recursão de terceiro nível aqui, volta para a recursão de segundo nível.
A subárvore esquerda já foi impressa. Parte para a impressão da subárvore direita. Inicia-se a impressão do nó E, porém, é um percurso pós-ordem. Ele vai tentar primeiro imprimir a subárvore esquerda do E. Ele chega em G e tenta imprimir a subárvore esquerda do G, depois a subárvore direita do G. Finalmente imprime G. Retorna no nó E, na recursão de nível 3. Tenta imprimir a subárvore direita do E, não tem, e aí ele imprime o E. Depois retorna para a recursão de segundo nível e imprime o B. Finaliza aqui, retorna para o primeiro nível, e aí a partir daqui começa a imprimir a subárvore direita do A, depois a subárvore direita do C, depois a subárvore esquerda do F, e aí ele tenta imprimir aqui, não tem, imprime o I, retorna para o F, vai para a subárvore direita, tentou, não tem, imprime o H, retorna, finaliza essa recursividade de quarto nível, volta para o terceiro, imprime o F, volta para o segundo, imprime o C, volta para o primeiro, imprime o A. Então esse é o mecanismo do percurso pós-ordem. Então muda totalmente a saída, né, o resultado, né, da impressão. Porém, o que não muda é que todos os nós foram visitados. Tá? Se caso o seu algoritmo não se importe com o efeito visual, qualquer um dos percursos podem ser utilizados. Então, pessoal, aqui nós vamos ter o código do percurso pré-ordem. A função chama-se imprime pré. No percurso pré-ordem, a primeira coisa que ocorre, né, é a visita. Então está aqui, Cout, info de A, espaço em branco, imprime-se, né, o conteúdo daquela posição da árvore, e depois faz o percurso da subárvore esquerda e depois o percurso da subárvore direita. Quando você pensar em percurso, sempre pense em funções recursivas. E são funções recursivas que se chamam duas vezes em árvores, sempre. Então, o imprime pré aqui, ele se chama duas vezes aqui no código dele. Um para a subárvore esquerda, um para a subárvore direita. No caso, nós temos aqui o percurso simétrico. O que ocorre é a mudança do local da visita. Então, primeiro faz o percurso da subárvore esquerda, depois visita o nó e depois faz o percurso da subárvore direita. Então, aqui, como vocês podem verificar, a função imprime sim está sendo chamada por si própria duas vezes. Uma para a subárvore esquerda e uma para a subárvore direita. Aqui nós vamos ter, então, o percurso pós-ordem, que vai ser chamar a função imprime pós, vai se chamar duas vezes, porém se chama antes da visita, as duas vezes. Então aqui faz o percurso da subárvore esquerda, o percurso da subárvore direita e depois, por fim, visita o nó. Muito bem, pessoal, a gente finaliza então a questão do percurso e por último, né, nossa última matéria de hoje seriam as árvores binárias de busca. É um tipo especial de árvore binária. A árvore binária de busca são um recurso. Essas árvores binárias, elas são um recurso bastante poderoso na ciência da computação. O uso delas, como o próprio nome diz, é para se fazer buscas de maneira rápida e eficiente. Essas árvores eram utilizadas em esquemas antigos de bancos de dados para se fazer índices, de forma que fosse mais rápido a recuperação de informações. Então, algumas características da árvore binária de busca é que cada nó da árvore possui um campo-chave que permite ordenar a árvore de acordo com esse campo. Por exemplo, se você tiver uma árvore binária de busca que armazena cadastros de clientes, você vai ter que eleger um campo-chave para ser um campo de ordenação, como por exemplo o nome ou CPF, ok? E ele tem que ser único, né? Não vai permitir duplicidades. Todos os elementos armazenados na subárvore esquerda, eles vão possuir um valor de chave menor do que a chave do nó pai. E todos os elementos armazenados na subárvore direita vão possuir um valor de chave maior do que a chave do nó pai.
e cada nó possui uma chave. Então aqui, pessoal, nós temos um exemplo de árvore binária de busca e um exemplo que não é uma árvore binária de busca. Então, você vai poder perceber que todos os elementos à esquerda do H são menores do que o H, e todos os elementos à direita do H são maiores do que ele. Assim como acontece com o elemento E, assim como acontece com o elemento C. E aqui nós vamos ter um comportamento um pouco diferente. Então, aqui você também vai poder verificar a respeito do M, né? Que a esquerda do M é menor, a direita do M é maior. Isso também vale para o P. Agora, aqui nessa árvore da direita, nós já temos que ela não é uma árvore binária de busca. Por quê? Porque nós temos elementos à esquerda do D que são maiores do que ele, que são os elementos X e Y. Eles não poderiam estar do lado esquerdo de D, mas sim do lado direito de D e do lado direito de E também, tá? Para poder se manter as regras de árvore binária de busca. Porém, antes da gente continuar com o assunto de árvores binárias, nós vamos passar ou relembrar, ou caso não tenha sido visto, aprender o que seria a pesquisa binária. Então, a pesquisa binária geralmente é aplicada em vetores. Utiliza-se uma estratégia de dividir para conquistar. Consiste em acessar o elemento do meio e testar se o elemento é o elemento procurado. Caso não seja, isola a metade desse vetor e procura na outra metade, ignorando a outra. O tempo de pesquisa é baixo para qualquer vetor, só que o vetor ele precisa estar ordenado, o que demanda processamento. Então, para a gente poder ter uma noção de como isso funciona, eu estou propondo um pequeno exemplo para vocês aqui. Imaginem que nós temos um vetor com os dados, com os números Renavan de veículos. Então, esse vetor nosso tem 9 posições. Então, imagine só que eu gostaria de pesquisar esse Renavan que está aqui em cima, começando com 897. Pode reparar que o vetor está ordenado, tá ok? Então, como que funciona a pesquisa binária? No primeiro momento, define-se um índice chamado de INI e um índice chamado de fim, e eles assumem os valores de início e fim do vetor. Tendo feito isso, calcula-se a posição do elemento do meio e verifica-se se o elemento do meio é o elemento procurado. Você vai perceber que ele não é. Ele começa com 675. Então, é feita uma comparação e percebe-se que o elemento 897 ele é maior do que o 675. Então, ele não pode estar no começo desse vetor. Então, do 675 para baixo, né, números menores do que esse começando com 675, todos eles vão ser ignorados na próxima iteração. Então, o ponteiro INI ele muda de lugar, ele sai do início do vetor e vai para uma posição a mais do que o meio anterior, porque o meio já foi avaliado, eu não preciso olhar ele de novo. Então, eu posiciono o INI aqui na posição 6 e o fim fica onde ele estava. Eu faço o INI mais o fim e divido por 2, então aqui nós vamos ter que o 6 mais 9 vai dar 15, dividido por 2, que é uma divisão inteira, vai dar 7. O resto será desprezado. E aí verifica-se se nesse lugar tem o valor que eu estou procurando. Vai perceber que ainda não tem. Então, o ponteiro INI ele vai migrar mais uma vez, né, para a parte final do vetor. Vai começar aqui agora na posição 8 e é feita a conta de novo. 8 mais 9 dividido por 2. 8 mais 9 dá 17. Dividido por 2, nós vamos ter o valor 8,5. Despreza-se as casas decimais, considera-se o valor 8. E aí é feito o teste novamente para verificar se foi encontrado esse valor. Dessa vez, esse valor foi encontrado. Então, como vocês podem ver,
com apenas 3 passos, eu consegui encontrar o valor que eu estava procurando nesse vetor ordenado. Se eu tivesse feito isso de maneira sequencial, teria demorado 8 passos. Se esse vetor tivesse 1 milhão de posições, ao invés de só 9, você iria perceber uma grande diferença de tempo ao utilizar a pesquisa binária ou a pesquisa, ao invés da pesquisa sequencial. Então, o tempo que é gasto com a pesquisa binária é muito baixo se for comparado com uma pesquisa sequencial. Nós podemos encarar um vetor ordenado como uma árvore binária de busca, onde a raiz da árvore é o elemento do meio do vetor. E não se sabe quem surgiu primeiro, se foi a busca binária, ou a pesquisa binária, ou a árvore binária de busca. Mas o mesmo tipo de pesquisa ilustrado utilizando-se um vetor pode ser feito numa árvore binária de busca. Muito bem. Então, para que a gente precisa de uma árvore binária de busca se é possível fazer pesquisa binária em um vetor? Né? O problema de se manter dados em vetores é que a manutenção em vetores é muito ineficiente, enquanto que a manutenção em árvores binárias de busca é bastante eficiente. E na árvore binária de busca não há desperdício de espaço, nem operações excessivas para dar manutenção no vetor. Então, se você for ficar trabalhando com um vetor, você vai ter um problema, que é a adição e a remoção de itens. Sempre que isso for realizado, você tem que corrigir todo o vetor. Se você tem um vetor de 1 milhão de posições, sendo que 900 mil já estão ocupadas, e tentar inserir um elemento logo no começo do vetor, você vai ter que empurrar todos os outros elementos para o final do vetor. E isso torna o uso de vetores bastante problemático, né? Porque ele vai ser, toda a manutenção irá demorar muito tempo para ser feita. Então, vamos ver como é que funcionaria a pesquisa em árvores binárias de busca. Imagina que a gente tem uma chave que nós queremos procurar numa árvore. Então, a primeira coisa é verificar se a árvore tem elementos. Se ela não tem elementos, não tem como ter uma chave nela, então não é feito nada. Depois, o próximo passo, se B está armazenado na raiz de A, quer dizer que você encontrou. Né? Se não, você verifica. Se o B for menor do que a raiz de A, você vai tentar procurar a sua ocorrência na subárvore esquerda. Porém, se o B for maior do que a raiz de A, você vai fazer a busca na subárvore direita. É bastante intuitivo. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos falar rapidamente sobre as operações em árvore binária de busca, sendo a primeira delas a operação de inserção. Vocês vão notar que as funções põe esquerda e põe direita não serão mais usadas nas árvores binárias de busca. Nós vamos usar somente a função insere. E a inserção, tanto quanto a remoção, ela vai precisar preservar a árvore ordenada. Então, aqui nós vamos ver como inserir dados na árvore A. Então, se a chave dos dados que está sendo inserido for menor do que a chave da raiz, será tentado fazer a inserção na subárvore esquerda. Se ela for maior do que a chave na raiz, vai ser tentado inserir na subárvore direita. Então, aqui, por exemplo, é feita a inserção do elemento G. Então, toda inserção ela tem que ocorrer nas folhas. Né? Todo elemento novo ele é inserido como uma folha. Então, começa-se a tentativa de inserir aqui, verifica-se o H. O G é menor ou maior do que o H? Ah, o G é menor. Cai para o E. Verifica-se o G é menor ou maior que o E? Ah, é maior do que o E. Cai para o F. E aí o G é maior ou menor do que o F? Ele é maior do que o F. Então, ele vai ser inserido à direita do F. Foi o que aconteceu aqui. Muito bem, pessoal. Então, nós vamos finalizando a aula sobre árvores. A estrutura de dados árvore é bastante utilizada para se manter dados em memória de maneira ordenada e ela é bastante eficiente
para se realizar buscas, ok? Nós vamos abordar a implementação da árvore binária de busca quando nós falarmos sobre árvores binárias de busca balanceadas. Então, vai vir um pouquinho mais para frente essa implementação da árvore binária de busca, ok? Então é isso por hoje, agradeço a sua atenção, sei que foi uma aula um pouco mais longa, mas espero que tenha sido uma aula que deixou os seus conceitos bastante claros. E boa sorte a todos.